período da oração. A paz do Senhor, né? Esse que chegar depois. E nós lemos dois textos da palavra de Deus. Esse foi Neemias, capítulo 8, do versículo 13 ao 18. O outro texto que nós lemos foi Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 16. Nesses dois textos nós vamos estar hoje estudando a respeito do avivamento dos construtores de cabanas. E isso tudo aconteceu, irmãos, na época de Neemias. Capítulo 8 fala do grande avivamento que Deus mandou sobre os filhos de Israel, os israelitas, os seus filhos, quando haviam retornado do cativeiro. E, só para uma introdução, nós vemos no capítulo 8 de Neemias 4 passos para nós recebermos o avivamento e mantermos uma vida avivada. O primeiro passo que nós temos para nós termos uma vida avivada, primeiro passo, nós temos que ter um grande desejo de ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Nós vemos nos versículos de 1 a 3 de Neemias, capítulo 8, que fala que no 7º mês, que chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então nós vemos que o pastor Esdras convocou o povo para ler a palavra de Deus. O avivamento, ele tem que sair do altar. O avivamento tem que sair dos obreiros para chegar aos irmãos, para chegar à igreja. E este avivamento acontece quando o homem de Deus, ele entende a necessidade de proclamar a palavra de Deus e conclamar o povo, chamar o povo para estar atento à palavra de Deus. E nós vemos que Esdras convocou a todas as cidades para irem a Jerusalém, para ouvirem a palavra de Deus. Não há, irmãos, em toda a história da Bíblia, você não vê nenhum avivamento que não comece pela palavra de Deus. Todo avivamento, ele começa pela palavra de Deus. Quando o povo de Deus está com o coração ardente e desejosos em ouvir a palavra de Deus. E Neemias convoca o povo, Neemias e Esdras, e chegou o 7º mês, e estando todos os filhos de Israel nas suas cidades, se ajuntou como um só homem. Então nós vemos que o povo ajuntou. Tem que ter um ajuntamento. O povo, aqui está falando da unidade do povo, em volta da palavra de Deus. Todos se ajuntaram como um só homem. É aquilo que em Atos dos Apóstolos a palavra de Deus fala, que era um só o coração. Todo avivamento, irmãos, é um só coração. Avivamento não é divisão. Avivamento é unidade, é união. Sempre que você vê falando
palavra de Deus é um coração, é um só propósito, é um só desejo em que os corações estarem voltados para Deus. E era como só um homem na praça diante da porta das águas. E Esdras trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem a palavra de Deus que era lido por Neemias, ou melhor, era lido por Esdras. Então nós vemos também no versículo 5, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Quando, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, esta palavra ela gera em nós, porque a Bíblia fala, lá em Atos, ou melhor, em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que nós fomos gerados pela palavra implantada em nosso coração. Nós somos guiados pela palavra de Deus. É por isso que o salmista falou, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós temos que ter o ardor e o desejo em nossos corações de ler a palavra de Deus e de cada dia nos aproximarmos mais de Deus e estarmos prontos para entendermos aquilo que Deus ele quer de cada um de nós. O segundo passo, para nós termos uma vida avivada, para o avivamento acontecer em nossas vidas, o segundo passo, irmãos, nós temos que arrepender, ter um arrependimento que quebranta o coração. Não apenas um quebrantamento de lábios, não apenas um arrependimento de lábios, não apenas um arrependimento de palavras, mas algo que brote do mais profundo do nosso ser, do mais profundo do nosso coração. Lá em Joel, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16, se tem condições de algum irmão, lê para nós. Nós vemos ali o profeta Joel conclamando o povo para arrepender, para rasgar o seu coração e não as suas vestes. Quem encontrou? Leia por gentileza. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em ofertas de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Até o versículo 16. Até o 16. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Então nós vemos aí Joel proclamando o povo para voltar para Deus. Arrependimento, irmãos, é mudar de direção. Arrependimento é mudar a situação em que a pessoa está vivendo. Arrependimento, aqui nós vemos, é rasgar o coração e não as vestes. Em Israel, quando chegava uma notícia ruim, o povo tinha o costume de rasgar suas vestes e derramar a sua cara no pó, jogar o seu rosto no pó e se cobrir de cinza. E ali era um ritual que eles faziam, irmão Mário. Era um simples ritual que eles faziam. Agora Joel proclama o povo para o arrependimento aqui, irmãos, para rasgar não as vestes, não apenas como simbolismo de contrição, de humilhação, não. Joel fala, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. E mais uma vez aqui, irmãos, sabe o que me chama a atenção na palavra de Deus? Outra coisa que avivamento que